Gravando. Mudo aqui, só um segundo. Olá a todos, bem-vindos ao curso de Sistemas Gráficos 3D, com o tema AI Graphics, curso do INPA. E como nós falamos na aula prática de ontem, essa semana nós vamos entrar na parte de iluminação e renderização. E vamos continuar com a parte de renderização diferenciável na próxima semana, que o Alisson vai dar uma aula sobre isso, falando de renderização diferenciável para a arquitetura de rasterização, e eu vou falar de renderização diferenciável para a arquitetura de Ray Tracing, Path Tracing. Então, assim, a gente viu até agora o processo de visualização geométrico, né, que é essencialmente projetar as informações geométricas tridimensionais da cena no plano da imagem e representar como informações bidimensionais das áreas da cena 3D que são projetadas no plano da imagem 2D. Só que essa projeção, ela na realidade, ela é visível e apreciada baseada em dados fotométricos, dados visuais. Então, esses dados visuais, numa câmera real e nas simulações que a gente faz por computador, a gente tem que simular a iluminação. Então, tem várias maneiras de simular a iluminação, e aqui a gente vai, na aula de hoje, dar um panorama geral da teoria nessa área, né, inspirado no processo físico de iluminação e mostrando todas as variantes que a gente tem para calcular os atributos visuais que vão para a imagem. E aí, uma vez calculados esses atributos visuais, a gente tem que colocar esses atributos visuais na imagem. E tem várias maneiras de fazer isso, e aí a gente vai entrar na parte de renderização e voltar àquelas duas arquiteturas básicas que a gente viu na terça-feira passada. Na quinta-feira, a gente vai discutir como fazer isso na GPU, né, usando o pipeline de renderização na GPU do OpenGL, com GLSL programável, e o pipeline de renderização usando traçado de raios, o RTX, também programável. E aí isso aí deixa a gente pronto para, na próxima semana, falar de Differentiable Rendering. Bem, então, se eu não me engano, tem um material novo aqui no Reading. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esse trabalho aqui, que foi o Alisson mencionou na aula passada, né, que é o trabalho do Brunat, que é exatamente esse trabalho Geometric Deep Learning, Grids, Groups, Graphs, Geodesics and Gauges. Então, isso aqui, na verdade, é um trabalho muito extenso que fala de aprendizagem de máquina, né, para representações tridimensionais dados por malhas, né, e, obviamente, essas malhas são codificadas, né, como grafos, né, e ele também fala, né, de outras coisas relacionadas com geometria diferencial, geometria discreta, né? Então, eu recomendo bastante que vocês estudem esse trabalho. Você vê que é um trabalho bastante recente, né, que é do dia 29 de abril de 2021. Né? Então, ele complementa a série de referências que a gente tem aqui, né, de leitura nessa área. Né? Bem, então agora eu vou passar a falar dessa parte de iluminação e depois a gente tem a parte de perguntas aqui no final da aula. Tá?
Então, como eu falei, a aula de hoje é sobre é, iluminação e a gente vai usar os princípios físicos, né, de simulação de iluminação, simulação numérica, né, para estudar como criar essas informações visuais, né, a partir de dados fotométricos modelados na cena, né? Então, essencialmente, o que é iluminação, né? A iluminação ela é o estudo da emissão e da propagação da luz, né? Então, essencialmente, nós estamos interessados na energia radiante, né? Quer dizer, o que é energia radiante? É exatamente essa informação visual que é uma grandeza física, né? Que vai provocar esse estímulo visual, tanto em sensores, né, físicos, quanto sensores naturais, como o olho humano, né? Então, é isso que a gente quer modelar e é o que é captado por uma câmera e que vai ser gerado por uma simulação, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, nós temos essencialmente dois elementos aqui, que temos as fontes de luz, né, que vão emitir luz, né, e temos materiais que pertencem a objetos, né, que são propriedades de objetos que não são fontes de luz, né, que vão espalhar a luz, fazer essa propagação da luz, né? E o que nós estamos realmente interessados é com o transporte da energia radiante. Esse mecanismo de transporte da energia radiante é que é a chave de todo o processo de simulação e o processo computacional para calcular a iluminação e para fazer a renderização, como a gente vai ver hoje e na quinta-feira. Então, tem dois conceitos básicos, como eu falei. O primeiro conceito é de fontes de luz. A gente tem que modelar essas fontes de luz, né? E poder, na verdade, modelar como elas emitem energia radiante, pensando em fontes de luz reais, né? E a gente vai ver depois que existem fontes de luz ideais também, né, que simplificam muito o trabalho, e a computação gráfica começou dessa maneira, né? O segundo conceito importante, na verdade, é que a gente tem uma cena tridimensional que os objetos que não são fontes de luz são formas geométricas, né, sólidas em geral, né, cujas superfícies, né, vão fazer o espalhamento da luz. E esses objetos, eles têm a sua geometria, mas têm propriedades de materiais. Quer dizer, um objeto com um certo tipo de material vai espalhar a luz de uma certa maneira, um objeto de um outro tipo de material vai espalhar a luz de uma outra maneira. Então, isso é o que a gente tem que modelar para poder fazer esse transporte da energia radiante na cena, né? As coisas partem das fontes de luz, né? E aí vão para as superfícies que vão espalhar a luz, e isso é espalhado pela cena e capturado por um sensor, no caso uma câmera, ou pelo olho humano, né? Então, a gente quer simular esse processo e entender esse processo do ponto de vista físico. Então, para isso, nós vamos usar modelos de iluminação e seguir o princípio físico de conservação da energia. Então, a gente tem energia radiante, que é emitida pelas fontes de luz, e vai ser espalhada. Então, a gente vai estudar como esse processo ocorre de várias maneiras, usando modelos físicos, né? Tanto locais quanto globais, né? Então, o modelo físico local é o chamado modelo eletromagnético, né? Então, o modelo eletromagnético ele segue essa conservação da energia, dizendo o seguinte: você tem uma superfície na cena e você tem a radiância, né, que ela está entrando na superfície. Aqui tem
esse Φi, né? Que é de incidente, né? In, né? E aqui você tem o Φo, que é de outgoing, né? Output, né? E aí essa superfície ela pode refletir ou transmitir, né? Dependendo do tipo de material, né? Se for um material translúcido, ela vai transmitir uma parte daquela energia radiante e refletir uma parte, né? Então, pelo princípio da conservação da energia, né? Esse processo, quer dizer, de transmissão e reflexão tem que formar uma partição da unidade, quer dizer, os coeficientes aí do material, né, F, R e FT, tem que somar 1, né? E aí nada se perde, né? E por outro lado, se a gente, isso aqui a gente está olhando, né, num pontinho, numa superfície, o que acontece quando a energia radiante entra e quando ela sai, né? Então a gente tem exatamente esse Φi e o Φo, né? Então aqui a gente diz que o que entrou é igual ao que saiu, essencialmente, né? Agora, a gente tem o modelo termodinâmico, que é o modelo de equilíbrio, que é o modelo global, quer dizer, que essencialmente diz o seguinte, que a radiância total da cena ela é exatamente igual à energia que foi emitida pelas fontes de luz, né? E aí, nesse sentido, a gente tem essa equação aqui que a gente vai explorar mais, né? Que ela diz que você tem uma parte que é emitida e uma parte que é refletida pela superfície, que vem, né, de uma outra parte da cena, né? Então, nota que essa equação aqui ela tem esse Φ out e o Φ in, né? E o E. Então, se é uma fonte de luz, ela vai emitir e corresponde a esse E. Se é uma superfície, né? Então, ela aqui ela está recebendo esse Φ in e está espalhando, né, um Φ out, né? Então, essa função φ ela aparece nos dois lados e, essencialmente, o total da energia, quer dizer, espalhada, né, vai ter que formar essa condição inicial aqui, levando em conta que algumas partes da cena são formadas por elementos que são fontes de luz e outras partes da cena por elementos que refletem a luz, né? Então, isso aqui, essa equação é a equação global que a gente vai explorar muito aqui na aula de hoje, tá? Exatamente é isso que eu falei, quer dizer, aquela equação que estava pequenininha ali, se a gente for olhar ela em its full glory, né? É a chamada Rendering Equation, né? Isso aí foi um marco na história da computação gráfica. A Rendering Equation ela foi introduzida na nossa área, né, por um pesquisador de computação gráfica que era um físico também, né? Então ele conhecia muito bem isso, que é o Jin Kajiya, né? Então ele escreveu um artigo que o título era exatamente The Rendering Equation, falando exatamente tudo isso que a gente vai discutir aqui na aula de hoje, né? Então, isso aqui é essencialmente a equação da iluminação global, né? Então, vamos tentar entender bem essa equação, né? Para começar, essa equação é uma equação íntegro diferencial, porque ela tem uma integral aqui, né? Mas a gente vai analisar uma série de coisas aqui, né? Olhando diferenciais de ângulo, diferenciais de área e coisas assim, tá? E a outra coisa é o seguinte, como eu falei, ela tem, né, um termo, né, que corresponde a essa direção, né,
ômega aqui, né, que é o que está saindo de um certo ponto na cena S. Tá? Então, o que a gente está dizendo aqui, de um certo ponto na cena S, na direção ômega, está saindo uma energia radiante com um certo valor. Essa energia radiante, se esse ponto ele pertence a uma fonte de luz, ela é dada exatamente por essa função que modela a energia emitida pela superfície do ponto S na direção ômega. Né? Mas, se esse ponto S é um ponto de uma superfície que é uma superfície que reflete a luz, que faz o espalhamento da energia radiante, então tem uma direção ômega linha, né? E essa direção ômega linha, ela vai ser incidente num ponto vindo de todas as direções, né? E aí a gente vai integrar, né, todas essas direções de entrada, né? A gente vai integrar a energia radiante que chega, né, em todas essas direções, né? Só que isso vai depender do núcleo dessa integral aqui. Então, esse núcleo aqui, K, né, é o núcleo da integral, né, sobre o hemisfério luminoso de todas as direções de raios incidentes naquele ponto, e ela vai dizer exatamente, a partir desse ponto S, né, o que chega numa direção ômega linha, quanto que vai sair nessa direção ômega. Né? Então, isso tem que ser integrado e vai dar um valor que vai contribuir para a saída ali. Né? Então, a gente vai discutir ainda mais em detalhe essa equação, mas isso é uma visão geral dos termos da equação e de como é que ela funciona. Então, a parte importante aqui, né, é exatamente entender essa integral. Né? E, na verdade, mais que isso, entender o núcleo dessa integral. Né? Então, aqui, nessa função, né, que é o núcleo da integral, né, tem vários aspectos que a gente tem que levar em conta. Primeiro, a geometria da cena. Né? Segundo, a visibilidade, né? Que partes da cena são visíveis para esse ponto. Né? E terceiro, as propriedades do material, que vai dizer como aquela superfície vai espalhar a luz, quer dizer, a refletividade. Né? Então, essa equação, né, é fundamental e esse núcleo da integral, que é como se fosse um operador, né, integral, né, ele vai representar todas as propriedades importantes da iluminação da cena no sentido local, que é aquela primeira parte que a gente viu. Como é que se faz o espalhamento local da luz a partir desse ponto. Ok? Então, para entender realmente essa equação, a gente tem que entender quais são as grandezas que a gente está trabalhando e entender o que é a energia radiante, né? E o que a gente está modelando ali. Então, essa função φ S ômega, na verdade, o que ela está modelando, na verdade, não é uma grandeza escalar, na verdade, ela está modelando um fluxo. Né? É um fluxo de energia radiante e, essencialmente, o que ela está dizendo é o seguinte: você tem uma unidade de volume, né, na cena, e você tem, né, as direções aqui nessa unidade de volume. Então, ela está dizendo, né, que ela vai medir, né, a energia radiante que passa por essa unidade de volume por unidade de tempo, que é o fluxo. Né? Então, a energia radiante fica passando aqui constantemente. E, nesse sentido, quer dizer, essa função ela é derivada em relação ao tempo, né, dessa função de radiância. Né? E, além disso, quer dizer, a gente pode dizer que o domínio dessa função ou o espaço de fase
né, ele tem dimensão 5, né, ele é o produto de R3, que são todos os pontos do espaço, com S2, que são todas as direções na esfera unitária, né, centrada nesse ponto, né? Então, o que a gente vai trabalhar é com essa função aqui, que é a função que modela a energia radiante no sentido global da cena, porque nota que ela está falando de um ponto global, um ponto local, que é esse ponto S, e de uma direção, mas na verdade ela vale para todos os pontos da cena, né? E para todas as direções incidentes nesses pontos na cena. Então, nesse sentido, assim, a gente vai essa função, né? Ela é uma função global, né? Que mede o fluxo da energia radiante globalmente. E se vocês forem lembrar que eu falei aqui antes na função plenóptica, né? Essencialmente, essa função ela é um modelo da função plenóptica, levando em conta o processo físico de iluminação. Tá? Então, continuando, né? Uma coisa que é importante a gente entender aqui nessa equação é que exatamente esse é um fluxo, né, de energia radiante, mas a gente vai considerar, né, o sistema em equilíbrio. O que significa isso? A gente vai considerar que esse fluxo ele é constante, porque a questão é o seguinte: a gente está trabalhando com fontes de luz, com energia radiante, e a gente sabe que a velocidade da luz é a coisa mais rápida que a gente conhece. Então, você pode imaginar que, se você está num ambiente que não tem nenhuma fonte de luz atuando, né? E você liga uma luz, faz uma fonte de luz gerar energia radiante, aquilo é feito praticamente de forma instantânea, né? E esse fluxo vai ficar constante, porque aquela fonte de luz vai emitir de uma maneira constante o fluxo, e a gente vai estudar o sistema em equilíbrio, né? Então, a derivada dessa função em relação ao tempo, ela é zero, né? E isso facilita muito as nossas contas e análise, porque a gente não está preocupado com oscilações que seriam assim muito difíceis de você captar, né? Que na física você teria que ter instrumentos, né, muito precisos, né, em relação ao tempo, né, para poder medir como começa a propagação. Na hora que começa a propagação, aquilo se estabiliza, né? A gente vai usar esse fato para estudar essa equação, né? Então, essencialmente, como eu falei no começo da aula, a coisa importante aí é o mecanismo de transporte de energia radiante. Então, aqui eu vou colocar essa equação, que é a equação de transporte, considerando o meio não participativo. O que significa isso? Significa que a gente está supondo que a nossa cena ela tem objetos que são fontes de luz que emitem energia radiante e objetos comuns que não são fontes de luz e espalham energia radiante, refletem a luz, né? E além disso, no espaço da cena todo, o que não faz parte desses objetos, que são objetos sólidos, né? A gente tem o ar, né? Mas a gente está supondo que o ar não vai interferir na iluminação e a gente modela como se fosse vácuo, né? Então, nesse sentido, a gente diz que é o meio não participativo. Para vocês saberem, quer dizer, isso é uma simplificação, mas é uma simplificação que é razoável, porque na maioria das condições o ar não realmente interfere de maneira significativa na propagação da luz, exceto quando você tem condições, por exemplo, com partículas no ar, né? Como o nuvem, o fog e tal, que são coisas especiais. E aí você tem uma outra modelagem, que é todo o estudo da propagação de energia radiante, né, no meio participativo, que isso está ligado com volumetric rendering, e quando a gente for falar de NERF
a gente vai voltar a falar um pouco disso. Mas, para a maioria dos casos, essa simplificação ela é muito boa e eficiente e modela o que a gente quer saber, né? Então, com isso, a gente tem exatamente essa equação de transporte, que ela é muito simples e parte desse raciocínio que eu fiz aqui. Quer dizer, a gente tem essa função φ, que é uma função global que vale para todos os pontos da cena, né? Então, se eu pego um ponto numa superfície e pego um outro ponto noutra superfície e pego a direção, né, que sai desse ponto e vai até o outro ponto na outra superfície, essencialmente, se eu medir a energia radiante, o fluxo da energia radiante, nesse ponto, indo nessa direção, ele vai ser exatamente igual ao fluxo da energia radiante que está chegando nesse ponto, nessa direção. E a gente vai ver depois que isso é simétrico. É o chamado princípio de Helmholtz, né? Então, essencialmente, o que a gente está dizendo é que, ao longo dessa reta aqui, todos os valores, né, dessa função φ são exatamente iguais, né? E o que a gente está dizendo é que essa equação aqui, ela vale para todos os pares de pontos R e S que pertencem às superfícies da cena e para todas as direções incidentes nesses pontos, né? Então, isso aí é a equação de transporte, que a gente vai explorar ela aqui, né? Só que tem um detalhe que eu falei de visibilidade, quer dizer, para isso acontecer, né, não pode ter uma outra superfície aqui no meio atrapalhando, né? Porque se acontecesse isso, não seria esse ponto S, seria um ponto P aqui, né? Então, de R para P, essa aqui vai valer, mas de R para S não vai valer porque o S não é visível a partir do P, né? Então, a gente tem que ter essa função que vai avaliar a visibilidade entre superfícies. E isso, se vocês forem olhar, é essencialmente um traçado de raios, né? Que a gente está representando aqui, né? É como se fosse um raio, né? Que a origem aqui é no ponto R. Eu tenho essa direção ômega aqui, né? E tenho essa função que ela vai pegar o parâmetro ao longo desse raio, né? O parâmetro alfa, né? Que é a menor distância, né? Para o qual você tem um ponto visível. Então, seria a primeira interseção desse raio com uma superfície da cena, né? Então, isso aqui, né, vai essencialmente dar esse alfa, que é uma equação paramétrica de um raio, né, que aqui a gente está medindo a partir de S em relação a R. Por isso que aqui está o sinal negativo, né? Se a gente fosse medir de R em relação a S, aqui teria um sinal positivo, né, e o alfa seria um menos alfa, né? Mas isso é irrelevante. O ponto todo é que as superfícies, né, pontos em superfícies diferentes têm que estar mutuamente visíveis para essa equação aqui valer, né? E para isso a gente vai usar essa função de visibilidade, que essencialmente é fazer um traçado de raios e calcular a interseção mais próxima ao longo de um raio, né, de um ponto numa superfície até a interseção na outra superfície, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai usar muito, né? Essa modelagem e essa função de visibilidade, que foi o que eu mencionei anteriormente, quando eu falei do núcleo da, da, da equação do Rendering Equation, né? Então, continuando, todo esse cálculo da Rendering Equation, como a gente falou, né, quer dizer, a gente tem, né, aquele operador integral, né, que é o núcleo, né, e toda a computação ela se dá no chamado hemisfério de iluminação, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que você tem uma superfície, você tem um ponto aqui, né, e você tem o plano tangente da superfície. Aí você tem a normal da superfície, e aí você tem exatamente esse hemisfério luminoso, que são todas as direções, né, incidentes nesse ponto,
né? E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui nas contas, mas essencialmente esse hemisfério a gente vai, na verdade, quando implementa isso, né, estender ele, porque esse ômega aqui, né, porque ele vai ter o hemisfério luminoso superior, o hemisfério luminoso inferior, você tem o hemisfério luminoso de entrada e o hemisfério luminoso de saída, né? Então, você vai lidar com essas 4 instâncias, né? Quando você vai fazer os cálculos, né, dessa função de iluminação global, né? Exatamente voltando àquela parte que a gente estava vendo, né, do princípio de equilíbrio de energia, né? O que a gente está dizendo aqui, né, é que eu tenho essa superfície, né? Então, eu vou ter em pontos da superfície, né, energia luminosa que está entrando, né, que seria correspondente a esse φi, né? Energia luminosa que está saindo é o φo, né? E eu tenho superfícies que estão emitindo luz, né? E tenho superfícies que estão absorvendo luz de diversas maneiras, né? Transmitindo ou absorvendo mesmo, né? Então, o cálculo total para ter equilíbrio de energia é que o que está saindo menos o que está entrando tem que ser igual ao que é emitido menos o que é absorvido, né? E aí isso vai dar o equilíbrio da energia, né? Isso tudo vai estar relacionado exatamente com esse processo de integração do espalhamento da luz no sentido global, né? E aí, como a gente falou, quer dizer, essa equação é uma equação íntegro diferencial, né? Então, como toda equação diferencial, né, ela na verdade é determinada, né, a partir, né, de condições de fronteira, né? Porque aquela equação ela descreve o princípio, né, diferencial de uma coisa se relacionar com a outra, né? Mas para você saber os valores, você tem que ter uma condição de fronteira, né, uma condição inicial, né, e uma condição de contorno para poder fazer os cálculos, né, ou em forma fechada ou de maneira numérica, né? E aí, em relação a esse problema, nós temos 2 tipos de condições de fronteira. Uma primeira que é implícita e uma segunda que é explícita, né? Então, a condição de fronteira explícita ela é muito simples, porque é o que eu falei antes, quer dizer, aquela função, né, φ de S ômega, né, para todos os pontos S das fontes de luz, né, e todas as direções, né, que emanam desses pontos S, né, ela é modelada, né, pela energia associada, né, com aquela fonte de luz. E isso aí a gente tem porque a gente construiu a cena, construiu aquela fonte de luz e colocou ela como uma fonte de luz da cena. Então, isso aqui é dado, né? É uma condição de fronteira explícita que é dada como condição inicial do nosso problema, né? Aí tem a segunda parte, que são as condições de fronteira implícitas, né? Que é dado exatamente por aquela função que é o núcleo da integral, né? Então, aquela função fs, né? Que ela, na verdade, ela vai receber, né, a energia radiante de entrada, né, numa direção ômega linha, e vai ter como resultado a energia radiante de saída, né, em direções ômega, né? E exatamente ela que vai modelar como é o espalhamento da luz, né, da energia radiante, né? Então, por isso que ela chama de scattering function, né? E ela, exatamente como eu falei, é dada pelo núcleo da integral, quer dizer, ela tem essa função aqui que é o núcleo da integral, né? E ela recebe, né, aqui, né, a energia radiante de entrada
isso tudo é dentro desse hemisfério de iluminação θ, integra sobre todas as direções, né, ômega', e o resultado vai sair nas direções ômega, né, tudo a partir desse ponto S. Né? E nota que aqui, no núcleo da integral, né, nós estamos colocando uma notação aqui que foi introduzida pelo Kajiya em computação gráfica, que é o transporte de dois pontos, né? Que essencialmente é o seguinte: ele está dizendo que essa função aqui, K, né, ela vai dar, né, a relação do que entra, que é a direção ômega', na direção ômega', para o que sai, na direção ômega. Né? Então, ela está transportando do ômega' para o ômega. Né? Mas isso tudo é integrado, né, nesse processo. Né? Então, essa função K é um operador integral, né, que a gente vai estudar bastante, né, nessa parte de simulação de iluminação. E um negócio importante de ver, como a gente está fazendo simulação física, né, a gente sabe propriedades desse operador integral. Né? Por quê? Porque, pelo processo físico, do mesmo jeito que a gente estava estudando e assumindo a conservação de energia, né, a gente pode dizer, por exemplo, né, que essa integral aqui, né, se a gente pegar, né, o núcleo, né, qualquer que seja a função, né, o resultado dessa integral, né, normalizando, né, vai ter que ser menor ou igual que 1. O que significa isso? Significa que essa função aqui, ela não pode aumentar, né, o que está chegando. Né? Ela pode diminuir, porque ela pode absorver energia adiante, fazer uma coisa que é um espalhamento levando em conta a translucência e coisas assim. Né? Quer dizer, então, o resultado aqui, né, desse operador, né, ele tem que ser menor ou igual que 1. Né? Se pudesse ser maior que 1, seria uma espécie de um fotomultiplicador. Né? E isso, quando você viola essa condição numa simulação, isso explode a simulação numérica. Né? A gente vai ver depois por quê. Né? E a outra questão é o seguinte, é que essa função ela tem que ser igual ou maior que zero. Quer dizer, se ela não refletir nada da luz, né, então esse K aqui vai ser zero. Né? E ela vai refletir um pouco, chegando até no máximo 1. Né? E exatamente, se ela fosse menor que zero, ela seria um buraco negro. Né? Ela vai absorver energia radiante. Né? Então, ela não pode nem acrescentar e nem retirar energia radiante nesse processo de espalhamento. Então, isso faz com que esse operador, né, ele seja bem comportado e isso garante a estabilidade das nossas simulações. Tá? Bom, então, continuando, como é que a gente trabalha com isso na prática? Né? A gente trabalha com isso na prática exatamente fazendo a simulação do processo de espalhamento, né, de maneira global, né? Mas considerando todos os casos locais para fazer o espalhamento, né, em todas as partes da cena e no final tem um resultado. Então, como eu falei, quer dizer, você pode supor, né, ou que as coisas começam nas fontes de luz ou que as coisas começam na câmera. Tá? E o processo é simétrico. Então, supondo que o processo começa na fonte de luz, né, eu tenho uma fonte de luz aqui e ela emitiu, né, energia radiante nessa direção. Aí ela chegou no material aqui e esse material vai espalhar a luz e vai refletir, né, para cá nessa direção. Né? Então, isso aqui, né, assim, o
o primeiro rebatimento da fonte de luz, né? Obviamente, eu poderia ter um raio que sai daqui da fonte de luz e ele vai direto para a câmera, né? Então, aqui seria aquela parte que é exatamente modelada pela condição de fronteira, que é a emissão dessa fonte de luz. Aqui é a reflexão de primeiro nível, né? Agora, o processo global, a gente tem que analisar todas as reflexões de todos os níveis, né? Então, essa fonte de luz poderia emitir um raio nessa direção e ela está propagando energia radiante para essa superfície. Essa superfície aqui, ela vai refletir e, entre outras coisas, pode emitir energia radiante refletida, né? Ela vai refletir energia radiante para essa superfície, né? E aí essa superfície vai refletir para cá. Então seria uma coisa já de segunda ordem, quer dizer, que um raio de luz veio, saiu daqui, chegou aqui, foi refletido para cá e aí foi refletido para cá. Então nota que isso aqui é um caminho, né, de propagação da energia radiante na cena, né? E isso pode ir nesse sentido ad infinitum, né? Então é isso que a gente tem que simular, né? Tanto modelar matematicamente como simular numérica e computacionalmente, que a gente vai estudar na sequência, né? Como eu falei, você pode imaginar o processo inverso, porque a gente, na verdade, o que está interessado é saber o que acontece numa imagem, né? Então, a gente pode pegar para cada ponto da imagem, lançar um raio na cena, né? E aí perguntar, né? Da onde é que vem, né? A energia radiante para iluminar esse ponto? Então, a primeira coisa é a iluminação direta, que ela vem das fontes de luz. Então, seria esse caso. Então, a gente pega esse raio e segue e vem até aqui, e aí faz o cálculo para saber o que voltou, porque aquele processo, como eu falei, ele é simétrico, né? Mas, por outro lado, quer dizer, eu fazendo esse processo, né, eu posso lançar o raio, ele chegou aqui, eu vou dizer, mas eu tenho uma coisa de segunda ordem aqui, que, em particular, eu quero ver o que veio nessa direção aqui, que é visível, né? Aí eu vou chegar aqui e dizer, nessa direção, né, a partir desse ponto, que é um ponto visível, vale aquela equação que eu mostrei de transporte de energia, né? E aí, pode desligar o microfone, por favor? Desculpe, o microfone está aberto. Então, como eu estava falando, essa primeira parte é o processo do cálculo da iluminação direta, onde você mandou um raio da câmera, né, para ver o que ele traria, né? E esse é o ponto da superfície mais próximo, né, da câmera nessa direção desse raio. E aí a gente pode calcular a iluminação direta, que é exatamente o que vem das fontes de luz, faz o cálculo, e aí tem essa primeira parte, que é a iluminação direta. Mas a gente pode calcular a iluminação indireta, que lança o raio, esse mesmo raio, ele chegou aqui, aí a gente vai calcular coisas que foram refletidas de outras superfícies. Então, a gente vai lançar raios para a cena, vai encontrar outras superfícies, e aí nessas outras superfícies a gente vai imaginar que foram iluminados por fontes de luz, e essa iluminação a gente vai fazer um cálculo de segunda ordem, que é a energia radiante que saiu da luz aqui, foi espalhada aqui, chegou aqui, foi espalhada de volta e chegou aqui. Então, você nota que esse processo, né, computacionalmente, a gente pode simular a partir da fonte de luz ou a partir da câmera, mas a gente tem exatamente essa dicotomia, que é a iluminação local é essa, que é dada diretamente, né, a partir das fontes de luz, né? E a iluminação global é a que é dada, né, indiretamente, né, a partir de todas as outras superfícies da cena, né? É isso que a gente vai querer simular, modelar e simular na prática, tá?
Então, voltando a entender um pouco melhor aquela equação, né? Então, eu vou querer mostrar aqui a anatomia dessa equação de renderização. E aí nota o seguinte, que agora aqui eu mudei um pouco a notação. Em vez de eu usar, né, aquele φ, né, eu estou usando L. Né? Então, esse L aqui, na realidade, é a equação de radiância. Tá? Então, tudo é a mesma coisa, só que, em vez de a gente falar energia radiante ou alguma coisa assim, a gente está falando radiância. Né? E a radiância, né, ela é a propriedade que interessa a gente para modelar e colocar como atributo visual na imagem. Tá? É o que seria medido por um espectrofotômetro ou por um sensor de uma câmera. Tá? E a outra coisa, se vocês notarem, tem uma pequena mudança nessa equação, né? Porque se eu olhar aqui, tem esse termo, cosseno de θ, né? Por quê? Porque naquela outra equação a gente estava assumindo, né, que a integração era feita no hemisfério luminoso por diferencial de ângulo sólido. Né? Quer dizer, você tem o plano tangente da superfície, né? Tem o hemisfério luminoso, e aí você tem um ângulo sólido, né? E você pegar o diferencial disso é o que você vai usar, né, para calcular aquela equação. Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma coisa que, na verdade, é diferencial de área. Então, a gente está assumindo que a gente tem aqui o plano tangente da superfície, aí a gente tem aqui, nesse ponto, um diferencial de área, tá? E numa outra superfície você tem um outro diferencial de área, né, na fonte de luz ou uma outra superfície qualquer, você tem um outro diferencial de área, né, e você quer analisar, né, exatamente a relação, né, do que está saindo daqui, chegando aqui, né, em relação ao diferencial de área. E aí a gente tem que colocar esse cosseno θ, porque exatamente assim, o quanto que, na hora que você tem, como se você imagina que tem um tubinho aqui, né? Se essa superfície aqui está totalmente alinhada aqui, ela vai ter um resultado. Se ela está muito inclinada, vai ter um outro resultado, porque a área é totalmente diferente, né? E exatamente você põe esse cosseno θ para modelar isso aqui, tá? E então aqui a gente pode pegar todos os ingredientes da equação que é implementada na prática para a simulação de iluminação, né? Então, como eu falei, você tem aqui, né, na câmera, né, você quer medir a radiância que está chegando num certo pixel, né, que é dado por essa função, né, LO, né, O de outgoing, quer dizer, ela está saindo da cena e está chegando num certo pixel, né? E ela vem, né, nessa direção ômega O, que é um raio, né, que parte da câmera e vai para a cena, né? E daí ela vai ser modelada por essa equação do lado de cá, que a gente tem esses termos, quer dizer, se esse ômega O chegar, né, numa fonte de luz, né, ela vai ser dada por a modelagem da luz emitida por essa fonte de luz, que é essa função LE, né, de radiância emitida. Né? Mas se ela chegar num ponto de uma superfície, né, esse ômega O chegar num ponto da superfície, que seja visível, né, então a gente vai, na verdade, ter que analisar tudo aquilo que eu falei. Você vai ter que analisar a geometria, você vai ter que analisar a visibilidade e vai ter que analisar o material, né? E o processo de fazer o cálculo aqui é um processo de integração, né? E, na realidade, o que acontece é que é o espalhamento da luz, né? Então, a gente vai levar em conta
a radiância incidente, né, que é essa L de P na direção ômega I, né, e o que vai sair na direção ômega O, levando em conta a geometria da superfície da cena, a visibilidade entre os pontos, né, da cena e o material dessa superfície em questão, né? E a gente vai integrar tudo isso para ver o que vai sair, né? Isso aí nota que é um processo de amostragem e reconstrução, porque a gente está coletando essas informações, né? Essencialmente a modelagem que a gente está falando aqui é ao longo de raios, né? Então são amostragens pontuais, né? Mas que são integradas, né? Então você fazer essa amostragem de raios, né? Ela é uma amostragem, mas quando você integra, você está fazendo uma reconstrução, né? Então isso tudo tem que ser feito com muito cuidado e, obviamente, deve ter ficado claro para vocês aqui que essa equação ela é bastante complicada, né? E a gente não tem ela, né, em forma fechada, né, a não ser para casos muito simples mesmo, né? Então, para a gente resolver essa equação, vai ter que fazer, né, uma solução numérica. Isso que a gente vai estudar agora. Tá? Então, como é que é essa equação numérica? Obviamente, se a gente não tem ela em forma fechada, né, ela vai ser uma aproximação, né? E a gente tem que avaliar quão boa é essa aproximação. E como eu falei, exatamente porque a gente está simulando um processo físico e conhece propriedades desse operador, né, a gente vai poder ter um controle muito bom da aproximação numérica. Então, para analisar isso, eu vou, para simplificar aqui a explicação, eu vou usar essa notação de operadores exatamente em relação ao operador integral aqui e o núcleo do operador. Quer dizer, então, a gente vai representar esse operador integral, né, por essa notação K, né, de F. Então, K de F significa que eu estou aplicando o operador K a uma função F. Né? No caso que a gente estava vendo anteriormente, né, da equação de iluminação, né, essa função F, na verdade, é a própria função de radiância. Né? E o K é exatamente a função de espalhamento. Né? Então, isso aqui simplifica muito a notação para a gente poder entender como a coisa funciona e ficar fácil de fazer a álgebra aqui das coisas. Né? Então, se a gente for pegar a equação de radiância, né, no formato de operadores, essencialmente a gente pode representar ela assim, quer dizer, L de R ômega, né, ela vai ser igual a LE de S ômega mais KL de S ômega. Quer dizer, aqui é o operador integral K aplicado à função L, né, que a gente quer calcular porque é a mesma daqui. Né? E aqui é a função LE que a gente conhece. Tá? Então, são aquelas duas condições de fronteira. Tá? Qual é a grande questão dessa equação e por que ela é difícil? Porque em matemática, quando você tem uma incógnita, uma coisa que você quer calcular, que está dos dois lados de uma mesma equação, né? Isso é uma expressão autorreflexiva. Né? Então, aqui eu tenho o L, que é o que eu quero calcular, que é a radiância, que ele está aqui, né, desse lado da igualdade, mas ele está aqui desse lado da igualdade também. Né? Então, isso faz com que seja uma definição muito mais complexa, embora nessa notação aqui pareça bastante simples. Né? Esse tipo de equação, esse operador, né, na verdade, ele é muito conhecido, né, em matemática, né, em teoria espectral e coisas assim. Ele é o chamado operador associado com a equação de Fredholm do primeiro tipo. Né? É do primeiro tipo porque aqui só tem o operador integral. Né? Aqui, a que a gente vai tratar, na verdade, essa aqui é a equação de Fredholm do segundo tipo. Porque aqui a gente tem esse outro termo aqui, tá? Que tá fora da integral. Tá? Então, na verdade, essa nossa equação, né, a Render Equation, ela é dada por uma equação de Fredholm do segundo tipo, que foi muito estudada em matemática,
e a gente sabe como fazer aproximações numéricas, né, para resolver essa equação. Então, vamos ver quais são as estratégias que a gente tem aqui. Para entender bem isso, até pegar a intuição pelo processo físico, né, eu vou fazer uma coisa aqui bastante ingênua, né, mas que é muito efetiva, que é o seguinte: a gente tinha aqui, né, o L é igual a LE mais KL, né? Então, eu sei que o L é igual a isso. Então, eu vou substituir o L por LE mais KL. Então, estou substituindo aqui, né? E aí, se eu vou expandir isso, né, eu vou ter que L é igual a LE mais KLE mais K2LE, e esse K2LE significa que é o operador integral aplicado à segunda potência, né, que é aplicado duas vezes, né? E a gente pode continuar esse processo indefinidamente. Eu pego esse L aqui, substituo de novo e vou fazendo isso. Então, o que vai acontecer? Né? Eu vou ter essa expressão que é o LE mais KLE mais... E aí, se eu parar num ponto N, né, eu vou ter KN-1LE mais KNL. Tá? Então, nota que até esse ponto aqui, eu conheço tudo, porque eu conheço o operador e conheço o LL. Só não conheço esse último termo aqui, que é o rabo dessa expansão, né? Então, eu posso dizer que, na realidade, para resolver isso, eu tenho que levar esse n para o infinito, né? Vou expandir isso para o infinito, né? E o que significa? Isso aí está dentro exatamente da nossa intuição, o que é a propagação da luz, né? A luz, ela se propaga, né, através da ótica geométrica por raios, né? E esses caminhos dos raios, né, eles vão andando, né, infinitamente, né, muito rápido, e isso vai dar o equilíbrio, né? E cada etapa dessa é como se fosse um rebatimento da reflexão da luz, né? Então, a gente quer calcular isso, obviamente, como esse negócio é um processo, né, de limite, né, n tendendo para o infinito, a gente tem que parar em algum ponto, né? Então, a gente vai ter que parar em algum ponto n aqui, né, aonde esse termo, né, o KNL, né, que é a parte que a gente não conhece, vai ser o resíduo que a gente não vai saber calcular e vai jogar fora, né? E aí vai ficar exatamente com essa aproximação, que são os primeiros termos da expansão do rebatimento da luz, tá? E aí o que acontece? Se a gente conhece o comportamento desse operador e a potência desse operador, a gente vai saber, né, qual é a acurácia da precisão numérica dessa simulação, tá? Em particular, né, aquela propriedade do operador integral, né, que ele tinha que ser menor ou igual que 1, né, isso mostra que esse processo tem que convergir. Por quê? Porque na hora que a gente faz essa potência aqui, né, é como se a gente estivesse multiplicando, né, a cada ponto, né, a expansão, né, do operador, né, porque você imagina, teve o primeiro nível de reflexão, aí ele refletiu 0,9%. Aí o segundo nível de reflexão vai refletir 0,9 vezes 0,9. Aí isso vai diminuindo. Aí quando chegar num nível N bem grande, né, ele vai refletir muito pouco e a gente sabe que exatamente esse erro vai ser muito pequeno. Tá? Isso é estudado, né, e você tem um controle numérico disso na hora que você vai fazendo a simulação. Tá ok? Bem, então, exatamente como é que a gente aproxima, né? Como eu falei, isso é muito estudado em matemática, né? Não só esse operador, né? Mas como esse processo, né, de fazer essa expansão, né, que eu mostrei aí, né? Então, essencialmente é aqui. Aqui eu mudei um pouco a notação, mas essencialmente é isso. Quer dizer, a gente tem
a equação, né, aquele termo, né, que a gente conhece e o termo que não conhece com o núcleo do operador, né? Então, o que a gente quer calcular, no caso aqui com essa nova notação, é o i, né? Que a gente não conhece, tá? E aí, isso aí, para resolver isso, o método de resolver é usando as séries de Neumann. Por quê? Porque eu tenho o i aqui e o i aqui, tá? Então, se eu pegar esse termo GMI e passo para cá, né? Então, eu vou ter GMI, né? I menos GMI, tá? E aí, se eu coloco o I em evidência, eu vou ter aqui dentro 1 menos GM vezes o I, né? E eu quero calcular o I, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar isso para cá, quer dizer, eu tenho que inverter isso, né? Quer dizer, eu tenho que pegar isso que, se for pensar em termos numéricos, isso vai ser uma matriz, né? Então, quando eu passar para cá, eu vou ter a inversa dessa matriz, né, que seria equivalente a estar dividindo por esse termo, né? E aí, quando eu faço isso, né, simplesmente aplicar isso a coisas que eu conheço e eu vou ter o i. O problema é calcular a inversa desse termo, que é identidade menos o GMI inverso, né? E exatamente isso aqui é mostrado que é a série de Neumann, aquela expansão em série de Neumann, tá? E isso é uma das maneiras de você calcular, né, a aproximação numérica usando o método iterativo que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Então, como eu falei, como é que você sabe a qualidade da aproximação? Exatamente, você vai fazer uma análise de erro, né, baseado numa análise espectral, né, do espectro desse operador integral, né? Então, você vai imaginando que ele já está discreto, né? Quer dizer, você vai imaginar a norma, né, desse operador, dessa matriz, né? E aí, se for menor que 1, né, a gente sabe que aquilo vai convergir, né? E quanto menor que 1, vai convergir mais rápido ainda, né? E aí a gente sabe que o erro vai ser exatamente esse fator residual quando a gente despreza aquele último termo, quer dizer, que corresponde, né, o que a gente tinha do mn menos o que seria o valor real, que é o m infinito, né? E aí tem uma interpretação física baseada em tudo que eu falei antes, né? Que na verdade a gente sempre parte, né? A gente está olhando a coisa de trás para frente, mas poderia olhar a partir das fontes de luz, mas a informação que a gente tem é a energia radiante que sai das fontes de luz, né? Então a gente vai sempre levar isso em consideração e vai analisar localmente, né? E analisar o processo direto e o processo indireto. Quando a gente olha só o processo direto, então é só o primeiro rebatimento da luz e é chamada iluminação local. Quando a gente olha o processo direto e indireto, a reflexão direta e indireta é a reflexão global, né? E aí, assim, quais são os métodos que a gente usa, né, para fazer essa solução, né, numérica, né, usando métodos computacionais, né? Então, tem duas maneiras. Uma é uma aproximação explícita e outra é uma aproximação implícita, né? Então, a aproximação explícita, ele é muito naquela linha que eu falei das séries de Neumann, né? Exatamente são os métodos de radiosidade e radiância. A diferença de termos aqui é que a radiosidade ela assume uma certa simplificação nos materiais, que eles são difusos, né? E aí simplifica um pouco o operador integral. A radiância é a simulação completa, né? E a ideia desse método da aproximação explícita é o seguinte: é você usar o método de elementos finitos, tá? Então, nesse método de elementos finitos, a ideia é a seguinte: você tem uma superfície, você vai dividir ela em pedacinhos que correspondem a elementos, né, finitos,
E aí você vai calcular esse L para esses elementos, tá? Que seria parecido com aquela ideia que eu falei dos diferenciais de área, etc. Né? E muitas vezes a solução, tanto de radiosidade quanto de radiância, imagina que são funções constantes em cada pedaço da superfície. Né? Então, a superfície ela vai ter a iluminação constante em cada pedacinho. Né? E aí você calcula, né, a radiância em cada pedaço desses, fazendo a relação de cada pedacinho desse com todos os outros pedaços de todas as outras superfícies da cena. Né? E depois você vai querer visualizar, você tem a sua imagem, e aí você vai projetar isso na imagem e colocar os valores aqui em cada pixel. Tá? Então, isso é o método de radiosidade e radiância, e ele tem uma grande vantagem, né, que ele é independente do observador. Tá? Então, nesse sentido, ele não está levando em conta a reflexão especular. Né? Para você, exatamente porque, por exemplo, a radiosidade ela assume que as superfícies são difusas, não são especulares. Tá? Já a radiância, a gente pode estender isso para fatores que são especulares e a coisa fica muito mais complicada. Tá? E o outro método, que é usado na prática atualmente, né, é o método de amostragem implícita, que corresponde ao traçado de raios. Né? E qual é a ideia desse método? A ideia desse método é o seguinte: a gente vai usar uma simulação, né, de integração de Monte Carlo. Né? Então, essencialmente, a gente tem aquela integral, a gente quer estimar o valor daquela integral e a gente vai estimar de forma probabilística. Né? Essencialmente, vai jogar uma porção de raios, né, que são amostragens pontuais, e aí estimar o que seria a média daquela distribuição, que seria o valor da integral. Né? Esse é o método de Monte Carlo. Então, nesse sentido, a gente vai amostrar a função, né, na imagem, porque a gente vai lançar raios, seguir todo aquele processo que eu falei, vai lançar vários raios na cena, vai ter caminhos na cena e tal, e daí calcular essas estimativas usando Monte Carlo, e o resultado ele é view dependent, porque você pode modelar naquele operador, né, da integral, né, tanto princípios, né, de reflexão difusa quanto de reflexão especular. Né? Isso foi muito explorado em traçado de raios em vários níveis. Né? Então, continuando, né, se a gente for ver historicamente na computação gráfica, né, no começo, né, assim, não, a área não estava madura o suficiente para fazer essa solução completa que a gente vem discutindo aqui. Então, as primeiras simulações todas foram usando somente a iluminação direta, que é chamada solução de Utah, porque isso era o grupo que fazia pesquisas na época na Universidade de Utah, e foi quem começou a fazer visualização, né, de superfícies, né, usando rasterização e shading, etc. Né? Então, a modelagem exatamente é aquela que a gente viu. Né? Quer dizer, você tem as fontes de luz, que é a iluminação que vem direto das fontes de luz, e tem esse termo aqui, né, que é a iluminação direta, né, refletida, né, por fontes de luz. Né? Então, a gente está usando só a iluminação local a partir das fontes de luz. Inicialmente, não se calculava sombras. Né? Para calcular sombra, que é uma coisa que implica em visibilidade, em alguns algoritmos você tinha um processo separado, e isso era uma computação direta, né? E, na verdade, não precisava de integração nem nada, porque simplesmente você calculava ali, usando um modelo simples, e conseguia visualizar superfícies e materiais ideais. Né? E aí depois você tem, né, a solução difusa indireta, né, que corresponde ao método de radiosidade, que aqui a gente assume que esse operador aqui integral, né, o material que está sendo modelado,
é um material difuso. Então, essencialmente, ele reflete, né, igualmente em todas as direções. Então, não depende da direção. Então, uma parte, né, desse operador aqui, você pode botar para fora da integral. Então, você faz essa operação aqui, que você tira esse ρ de S, que está aqui dentro, né, no K, e joga para fora da integral. Né? E aí o que fica na equação de radiosidade é isso. Você tem o termo emitido, que são as superfícies que emitem luz. Você tem a integral aqui, que ela vai depender só da visibilidade entre diferenciais de área em duas superfícies, né? E propriedades aqui de reflectância, né? Que não dependem da direção, né? E aí, com isso, né, você fica muito mais fácil de simular, porque esse termo aqui, né, o F de AB, é chamado de form factor, né, que é exatamente aquela relação de diferencial de área entre um ponto numa superfície A e um ponto numa superfície B. Né? E esse V de AB, que é a visibilidade entre o ponto A e o ponto B. Então, isso aí, numericamente, vai gerar, né, uma discretização, que são matrizes, né? E aí, exatamente, a gente vai querer inverter esse operador, inverter essas matrizes. Né? E exatamente está aqui, quer dizer, você tem a iluminação global difusa, independente da visualização, e a solução de elementos finitos é imaginar que cada termo aqui nesse vetor é exatamente um pedaço da superfície, né, que tem um espaço de funções, né, que as funções são constantes por parte. Né? E aí, aquele termo que a gente estava vendo aqui, né, esse F de AB, que é o fator de forma, né, exatamente ele vai dar como as coisas estão refletindo. Então, você tem aqui, na hora que você inverte aquele operador, né, você vai ter isso aqui, 1 menos, né, 1 de F11, tarará, tarará, né, e aqui você tem o que você quer calcular, né, e aqui você tem a luz emitida. Né? Então, para você poder usar aquele método, você poder inverter essa matriz, passar ela para o lado de cá e aí multiplicar ela por esse vetor e aí você teria o resultado. Né? Mas isso, em geral, essas matrizes vão ser muito grandes e inverter essas matrizes é muito custoso. Então, você vai usar um método iterativo, que é uma computação por relaxamento. Né? Você vai iterativamente aplicar isso, né? E à medida que você vai aplicando, ela vai melhorando a solução, que de uma certa maneira é como se estivesse propagando a luz na cena. E aí tem duas interpretações para isso. Né? Porque você tem, como eu falei, o método direto, que é inverter a matriz, né? Que na prática não é usado a não ser para coisas muito simples. E aí você tem o método iterativo e o método progressivo. Né? Então, o método iterativo é chamado de gathering, né? Porque qual é a ideia? Esse método, assim, a cada etapa, você vai pegar todos os pedaços da superfície que potencialmente podem emitir energia radiante e você vai transferir a energia radiante para todos os outros elementos que ainda não receberam a energia. Tá? Então, esses elementos, de uma certa maneira, eles estão fazendo um gathering, né? Captando energia que vem de outros pontos da cena. Né? E isso é um método iterativo que você vai fazendo isso e vai convergindo. Né? E cada vez que você faz isso, quer dizer, você vai zerar, né, a energia que está saindo desses pontos que você já propagou. Né? Isso garante o equilíbrio da energia. Né? E aí, o método progressivo é chamado de shooting, porque você está jogando energia na cena e espalhando ela diretamente. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte: você tem um ponto na cena, e desse ponto na cena, quer dizer, seria um elemento finito, né? Você vai propagar para todos os outros pontos da cena, né? E aí esses pontos vão receber a energia e aí você zera
a energia desse cara e ele sai da simulação e ele vai continuando. Esses dois métodos, né, têm complexidade n ao quadrado, né, e esse tem complexidade n ao cubo. Né? A vantagem desse método progressivo é que você pode ordenar os pontos que você está distribuindo energia por quantidade de energia. E aí você tem uma noção da precisão da sua simulação. Porque se é um elemento que tem pouca energia radiante, né, ele não vai afetar muito o resultado geral. Se ele tem muita, ele vai afetar. E isso é um negócio que você vai medindo ao longo desse processo progressivo, porque como você está espalhando energia, né, a cada etapa você vai selecionar qual é o elemento que tem mais energia para distribuir. Né? E aí você vai operar em cima dele. Né? Então, esse método aqui, para a radiosidade, é o método de escolha, né? E funciona muito bem. Tem uns outros métodos que eu não vou discutir aqui, que são métodos que envolvem multiscala e tal, eu não vou falar aqui. Tá? Então, essa é a solução de radiosidade, né? E aí, finalmente, tem a solução de traçado de raios. Então, a solução de traçado de raios, como eu falei, ele usa o método de Monte Carlo para fazer uma integração estocástica para avaliar, né, o que seria, né, o resultado de você amostrar aquela integral, né, e qual o valor esperado, né, que você vai medir a partir, né, de fazer esse processo, né, estocástico de integração. Né? Então, você, na verdade, vai avaliar o valor esperado daquela integral. Né? E, com isso, você tem, né, a iluminação global especular e a view dependent. Né? E, no fundo, o que a gente está estudando aqui são os caminhos, né, de raios ao longo da superfície, né? Porque a cada etapa aqui a gente vai ver quantos bounces, né? A gente, na verdade, não vai usar exatamente raios, a gente vai usar caminhos de raios. Né? Então, você tem, né, um ponto que poderia, né, sair da imagem, né? Tem um raio aqui na imagem que vai para a cena, aí encontrou uma superfície, ele vai ser refletido, encontrou outra superfície, vai ser refletido, e aí, num certo momento, encontrou uma fonte de luz. Então, você tem um caminho aqui de vários pedaços, né? E cada pedaço aqui corresponde a um caminho. Mas, na verdade, a solução é um espaço de todos os possíveis caminhos de todos os raios na cena. Tá? E o método de Monte Carlo vai estimar o valor esperado desse cálculo baseado nas condições todas de fronteira, etc. Né? Então, isso aí é o método de path tracing. Né? Por outro lado, você pode olhar o caso que é o contrário, quer dizer, em vez de sair da câmera, né, ele sai, né, das fontes de luz. Né? Então, a ideia é que você vai jogar fótons na cena, né, e esses fótons vão sendo acumulados em várias instâncias, né, e propagados até chegar na imagem, na câmera. Né? Então, como eu falei, o método de path tracing ele faz uma amostragem estocástica, ele vai estimar o valor da integral para cada pixel, amostrando caminhos, né, de raios, né, ao longo da câmera, né, que saem da câmera e passam pela cena toda, e no final, né, quer dizer, a energia vem de fontes de luz. Né? E esse método é o mais elegante, e na verdade eu vou falar na próxima aula, foi o método que foi introduzido pelo Jim Kajiya naquele paper The Random Equation. Né? Já o photon mapping é um método de 2 passos, porque qual é a ideia? A ideia é que você vai, a partir das fontes de luz, jogar fótons na cena, e aí eles ficariam como se fosse uma espécie de textura nas superfícies. Né? E aí, depois que você tem isso, no segundo passo, você vai jogar raios na cena e vai interpolar essas informações para jogar ela para a câmera.
Mas nota que nesse ponto a iluminação já está toda calculada, tá? E você pode, na verdade, misturar esses métodos, né, de photon mapping com path tracing, e tem uma porção de variantes que eu não vou discutir aqui, tá? Então, esses são os métodos, tá? E aí, só para fechar, eu queria assim, discutir, né, num sistema, né, numa plataforma, né, que é usada na prática, né, em mídias, né, como que esses métodos são usados. Né? Porque eu falei de um processo histórico, tá? Agora, nesse momento, como é que é usado? Né? Então, eu vou pegar como exemplo, né, a plataforma de jogos Unity, né, e mostrar como a iluminação e o processo de modelagem, né, de renderização, é feito no Unity. Então, ele tem várias opções dependendo do que você quer fazer. Né? Então, ele tem aquele que ele chama de real-time lighting, que é a iluminação local e direta, que corresponde àquela solução de Utah. Né? E aí ele tem dois métodos que são, né, de iluminação global, né, que é o Baked Lighting e o Pre-Computed Ray Tracing Lighting, que corresponde àquele método de radiância, né, ou aquele método de Path Tracing, né, que você vai, em todos esses casos, usar mapeamento de textura. Tá? E isso era o que era usado até bem recentemente, até a introdução da plataforma RTX da NVIDIA, né? Que eu vou falar na próxima aula. Né? Aí, com a introdução dessa plataforma, né, aí você passou a ter, né, no Unity e em outras plataformas de jogos como Unreal, duas outras alternativas que são todas baseadas em traçado de raios diretamente, e uma usa o Path Tracing puro mesmo, como eu mostrei aqui, só que rodando na placa gráfica, e a outra usa uma rasterização, é o método híbrido, que ele faz um primeiro passo de rasterização, né, que a gente falou rapidamente aqui no curso, a gente vai falar mais depois, é que ele calcula usando rasterização como se fosse a interseção dos raios, né, com as superfícies da cena, mas só faz um cálculo direto ali, aí a partir desse cálculo inicial que ele guarda num buffer, né, que tem propriedades, né, aí ele faz um traçado de raios completo. Isso tem uma grande vantagem de adaptar, porque você pode usar traçado de raios só para materiais que realmente precisam, né, para criar efeitos, por exemplo, como reflexos e coisas assim. Né? Então, isso aí é uma visão geral de todos os métodos disponíveis hoje para fazer simulação de iluminação e rendering. Né? Então, exatamente, quer dizer, para ficar claro, quer dizer, eu vou falar um pouco mais desse método híbrido, né? Que exatamente ele envolve rasterização, que a gente chama de deferred shading, porque você faz a rasterização e não faz o cálculo do shading, e no final você faz o traçado de raios. Né? Então, isso aí, na próxima aula, eu vou mostrar como os detalhes desse método, né, que seria assim, o método mais flexível, e também vou mostrar o algoritmo puro de Path Tracing, né, rodando tanto em CPU quanto em GPU. Ok? Então, vou descompartilhar minha tela aqui, e aí o Alisson pode terminar a gravação.